Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo explicaremos o preenchimento da tabela de frete por peso e por comparação no modelo IntelliPost. Bora começar? Atenção! Não altere o nome de nenhum campo da tabela. Caso o nome dos campos seja alterado, ocasionará um erro de leitura em nossa macro e impossibilitará o cadastro de sua tabela. O único campo que pode ser alterado são as faixas de peso. Como dito na Pílula do Conhecimento 2, parte 1, para qualquer tipo de frete, seja por peso ou por comparação, primeiramente precisamos preencher o ICMS incluso, as faixas de CEP atendidas pelo transportador e os prazos de entrega. Como explicado anteriormente, no campo ICMS incluso, você pode colocar S para sim, caso o imposto já esteja incluso nos valores de frete, ou N para não, caso queira que nosso sistema aplique o imposto ao frete segundo a legislação. Após o preenchimento desse campo, começamos com as faixas de CEP e os prazos. Sendo assim, sua transportadora enviará para você o arquivo de abrangência, que contempla os estados, as cidades, as faixas de CEP, as regiões e os prazos que eles atendem. A partir desse arquivo, podemos começar o preenchimento de nossa tabela. Tomamos como exemplo essa tabela de abrangência. Caso uma cidade apresente um único CEP, esse valerá como CEP inicial e CEP final. Para o preenchimento dos campos de CEP inicial e CEP final e prazos na tabela de frete IntelliPost, basta copiar e colar essas informações. Como dica de preenchimento, você poderá usar as regiões para te auxiliar no preenchimento dos fretes. Observe que as regiões estão separadas dos estados. Você poderá preencher uma, por observação, ou usar a fórmula CONCAT. Atenção! O preenchimento da coluna B vale apenas como suporte para o preenchimento dos fretes. Ao final, não se esqueça de apagar essas informações. Após o preenchimento dos CEPs e dos prazos, damos início ao preenchimento de acordo com o tipo de frete, começando pelo frete por peso. Usaremos o arquivo tarifário enviado pela transportadora, que contém os preços e as regiões. Tomamos como exemplo essa tabela tarifária. Para linkar os fretes com a tabela de abrangência, usaremos as regiões. São elas que indicam os valores correspondentes para cada faixa de CEP. Observe que as regiões também estão separadas dos estados, igual ao arquivo de abrangência. Nesse caso, use a fórmula CONCAT como explicado anteriormente. Após identificar as regiões correspondentes, perceba quantas faixas de peso a transportadora trabalha e ajuste os valores e a quantidade de colunas da tabela de fretes IntelliPost. Feito isso, copie e cole os valores de acordo com a região. Na maior parte das tabelas, o valor de quilo excedente e ad valorem já estão juntos dos fretes. Nesse caso, não esqueça de colar essa informação também. Para facilitar, você pode filtrar o cabeçalho. Basta selecionar a linha que quer filtrar, no caso da nossa tabela é a linha 4 com os títulos das colunas, e em seguida, na aba Dados, clique em Filtro. Após terminar de colar, apague os dados da coluna B e certifique-se que os CEPs não contêm hífen. Caso tenha, retire os hífens e está pronta a sua tabela de frete por peso. Para começarmos o preenchimento da tabela por comparação, vamos utilizar dois exemplos. O primeiro é uma tabela única, onde a transportadora manda todas as informações de abrangência e valores juntos, como essa tabela que usaremos como exemplo.
Esse tipo é o mais comum e o mais fácil de tratar, pois é só copiar e colar as faixas de CEP, os prazos e as informações da tabela para a nossa tabela de frete IntelliPost. Nesse caso, as regiões não são utilizadas. Vale lembrar que para as colunas que representam valores percentuais não é necessário o símbolo de porcentagem, ou seja, coloque apenas o número. Caso a tabela do transportador tenha o símbolo, você deve multiplicar esse valor por 100 para representar a porcentagem sem o símbolo. Não esqueça de colar sem fórmula. Terminando de colocar os valores, certifique-se que os CEPs não contêm hífen e, caso não tenha, está pronta a sua tabela por comparação. O segundo exemplo, e o menos comum, é quando a transportadora envia dois arquivos, igual no frete peso: um arquivo de abrangência com faixas de CEP, prazos e regiões, e um arquivo tarifário com os valores e as regiões correspondentes. Usamos como exemplo as seguintes tabelas de abrangência e tarifária. Nesse caso, o processo é basicamente o mesmo que da tabela por frete peso. Você irá preencher as faixas de CEP e os prazos e também utilizará a coluna B para colocar as regiões. Após terminar a abrangência, filtre as regiões da tabela IntelliPost e colhe as informações da tabela tarifária nos campos corretos. Da mesma forma dos exemplos anteriores, apague as informações da coluna B e certifique-se que não há hífens nas faixas de CEP. Feito isso, sua tabela por comparação está pronta. Dica IntelliPoster: caso você tenha conhecimento em Excel, ao invés de copiar e colar as informações, você pode utilizar a fórmula PROC-V. Espero ter ajudado no preenchimento de sua tabela. No próximo vídeo, daremos foco no preenchimento das taxas. Até a próxima!